Novo Momento vai fazer uma análise das eleições municipais 2024, principalmente da eleição de vereador. E hoje a gente traz aqui para fazer esse estudo com a gente o Bruno Santos. O Bruno é formado em Ciências Sociais pela Unicamp, tem pós-graduação pela USP. Hoje o Bruno é assessor parlamentar na Câmara de Americana e ele faz algumas análises para a gente no Novo Momento lá no Política Crítica. Bruno, seja muito bem-vindo. Obrigado pelo convite do Novo Momento, Aline. Quero parabenizar o portal, né, nessas últimas semanas fazendo uma análise abrangente do cenário eleitoral aqui da cidade de Americana. Muito importante, sempre contribuindo aí para que a população esteja sempre esclarecida sobre o processo eleitoral. Bom, vamos lá. Gente, nós fizemos uma live no dia da apuração, né, do resultado, e muita gente perguntou: nossa, mas por que o mais votado, alguns que recebem mais votos não entram e outros que receberam menos votos entram, acabam garantindo uma cadeira na Câmara Municipal? A gente vai começar aqui hoje fazendo essa análise. Qual é o cálculo que elegeu os vereadores de Americana e quem são eles? É verdade, Aline. No Brasil nós temos dois sistemas, né, de eleição de candidatos. A eleição para vereador é o sistema proporcional e é muito comum as pessoas verem que pessoas muito bem votadas às vezes não conseguem cadeira. Nós temos até histórico que se relaciona até a cidade de Americana, de deputados federais, um deputado federal eleito com 300 votos lá em 2002, aqui de Americana, por conta do sistema proporcional. Mas ao longo do tempo ele foi se aperfeiçoando, existe uma matemática por trás disso, e eu acho que essa é uma oportunidade muito interessante de trazer uma explicação, tentar ser o mais objetivo possível sobre como funciona o cálculo do sistema proporcional e como ele se aplicou aqui para a eleição dos 19 vereadores em 2024 na cidade de Americana. Como eu falei, existe muita dúvida, né, de como esse cálculo é feito e porque realmente às vezes os candidatos menos votados são eleitos, e isso aconteceu esse ano em Americana, temos alguns casos em destaque, e isso também vereadores que têm mais votos, né, menos votos, e acabam garantindo a cadeira, né? Por exemplo, vereadores com 1.700 e 1.500 votos não conseguiram nem chegar à suplência esse ano aqui em Americana. A nossa ideia, então, é explicar para o público como as 19 cadeiras, né, do Legislativo foram distribuídas para o mandato de 2025 a 2028. Perfeito. Antes de tudo, a gente precisa entender o porquê existe o sistema proporcional, né? Como eu disse, nós temos o sistema majoritário para presidente, prefeito, né? Que, de via de regra, quem tem mais voto leva. O sistema proporcional, como ele é direcionado ao poder legislativo, a ideia dele é garantir a máxima representação de partidos, né, que espelham aí as diversas correntes de pensamento da sociedade, e ao mesmo tempo ele precisa garantir o equilíbrio das forças, né, para que todos possam ser representados. E de fato aqui na cidade americana nós temos dois casos, né, vereadores que tiveram, um vereador que saiu das urnas com 1.500 votos e um vereador que saiu da urna com 1.700 votos. Não foram eleitos, não serão nem suplentes na próxima legislatura, mas nós temos ao mesmo tempo candidatos que foram eleitos com 1.400, 1.300 votos. Então, eu acho que essa é uma oportunidade interessante para a gente poder explicar para o leitor do Novo Momento como que funcionou esse cálculo. Se você quiser falar nomes, fique à vontade, pode falar nomes, é até melhor para o pessoal entender. Isso, então vamos ser bem objetivos, né? Nós temos se a gente pegar a lista de vereadores, puxar aqui a Justiça Eleitoral já disponibilizou os dados, né? Nós temos, por exemplo, o vereador Rafael Macris com 1.751 votos pelo Partido Progressista. Não foi eleito e não será suplente porque o partido não conseguiu fazer o mínimo de votos. Nós temos outro vereador que não vai ser suplente também, com 1.500 votos, que é o Adriano Daniel, né? No caso dele, são os dois casos de pessoas que foram bem votadas, foram mais votadas do que alguns que serão vereadores, porém não serão não suplentes. O Adriano Daniel, só para o pessoal saber, na urna é o coronel. É o Coronel Daniel. Isso. É o Coronel Daniel da Democracia Cristã, né? Do DC. Isso. Então a gente pode começar. Vamos tentar ser mais objetivo, porque é um cálculo que envolve três processos diferentes. E a gente tem que pedir a paciência, né, do eleitor, do pessoal que está assistindo. Para entender, né? Para entender.
Vamos tentar ser o mais objetivo possível. Só para esclarecer, então, gente, essa proporção ela é feita apenas na eleição de vereador, né? E legislativo. Legislativo, para deputado federal também funciona assim. Para executivo, que é o caso de prefeitos, não funciona, é por maioria mesmo, tá bom? Então vamos lá, Bruno, pode começar. Bom, vamos falar primeiro dos brancos e nulos, né? Isso, vamos começar falando dos votos brancos e nulos. Que sempre envolve polêmica. Então, os brancos e nulos que não são considerados votos válidos. Um dado geral aqui, então, da eleição americana, puxar os dados que foram disponibilizados recentemente aí pela Justiça Eleitoral, nós tivemos 118.818 votos válidos. Porém, né, foram votar efetivamente na cidade de Americana, deixa eu puxar aqui a totalização, foram votar na cidade de Americana 133 mil pessoas. Essas pessoas foram às urnas votar. 72,86% da população foi votar. Que poderia votar. 49.538 pessoas não foram votar, elas estavam aptas. É a maior abstenção da história da cidade, 27%, 27,14%. Bastante. O precedente foi em 2020, na última eleição municipal, mas nós estávamos em pandemia, né? Então é bem interessante que a gente tenha atingido esse índice de 27%. Esse ano não teve nada grandioso que impedisse que as pessoas fossem votar, muito pelo contrário, foi um dia super tranquilo, ou seja, foi a escolha mesmo aí das pessoas de não comparecerem à urna. Quase 50 mil pessoas em Americana não votaram. Perfeito. Então, das 133 mil pessoas que foram votar, 118.818 votos são votos válidos, ou seja, a Justiça Eleitoral ela exclui os brancos e nulos. Os brancos e nulos são votos mais simbólicos, né? Precisa investigar o porquê que uma pessoa vota em branco e nulo. Muitas vezes está descontente com o processo eleitoral, ou não acredita no processo eleitoral, enfim. Ou não gosta dos candidatos. Não gosta dos candidatos, não conseguiu escolher. Motivos. Então, o voto branco e nulo é essa possibilidade que a urna dá, mas eles não são considerados para nada. Eles não prejudicam nem ajudam nenhum dos outros candidatos, né? A não ser que eles tivessem sido direcionados a um candidato efetivamente. Então, a Justiça Eleitoral ela vai trabalhar só com os votos válidos, ou seja, você que votou em algum candidato a vereador ou que votou numa legenda. Você pode ter essa possibilidade de votar, então, numa legenda, no PT, no PL, né? E você colocar esses votos para a legenda e eles são válidos. Então, a gente tem na cidade americana, para começar aqui, a gente colocou aqui, 118.818 votos que vão ser considerados para o cálculo para a gente ver a cadeira. E a gente vai fazer aqui Aqui a gente no tem papel, né? No papel os 19 vereadores e conforme a gente for fazendo as contas, a gente vai colocando aqui os nomes. Perfeito. Então a Aline vai colocando aqui. A gente tem 19 vagas, vamos preencher as 19 vagas, considerando aqui os filtros que existem. São 3 formas de distribuição, são 3 formas de distribuição das vagas. A primeira é o que a gente vai chamar de distribuição ordinária, tá? A gente vai considerar, então, os 118.818 votos e a gente tem que dividir pelo número de cadeiras. Né? Que são 19. Que são 19. Então, o seu primeiro cálculo são 19. Então, a gente vai chegar num número que a gente vai chamar de quociente eleitoral. Os partidos políticos sempre tentam calcular ali, estimar qual vai ser o quociente eleitoral, porque na hora de formar chapa, é muito interessante que você consiga formar uma chapa com candidatos que tenham o potencial de atingir o quociente eleitoral. Sim. E nesse ano, o quociente eleitoral chegou a 6.254, o que quer dizer que o partido precisa fazer 6.254 votos para uma cadeira. E a cada 6.254 votos, o partido ele tem o direito de indicar um representante. Vamos olhar então aqui como é que funcionou a distribuição esse ano, então. Nós tínhamos 16 chapas, né? Sim. Ao todo. 2 chapas tinham partidos juntos, então a chapa do PT, dentro dela tinha o PT, o PV e o PCdoB, e do PSOL era o PSOL e Rede, mas ao todo são 16 blocos. Então a gente vai trabalhar com 16 blocos. É muito importante considerar o seguinte, a atribuição de cadeiras, ela obedece à ordem do partido e depois do candidato. Então, primeiro é a força do partido, depois é a força do candidato. Sempre a gente tem que observar essa lógica.
E no primeiro momento, então, nós temos que observar quais partidos atingiram o mínimo, né? Que é o chamado quociente eleitoral. Que é o 6.254 votos. Nessa eleição foi de 6.254 votos, né? Aí a gente vai ter PL, PRD, PSD, Agir, Podemos, PDT, Republicanos. Republicanos foi o último, né? Depois o PT chegou com 5.711, aí ele já não entra para conta. Vamos lá. Então a gente tem que pegar o número, o voto total que foi dado para todos os candidatos do partido. Né? No caso do PL, se a gente somar todos os candidatos do PL até o último, ao todo, o PL teve o melhor desempenho nessa eleição. Foram 20.690 votos. Né? Então a gente tem que pegar esse número total e dividir pelo quociente eleitoral, para a gente saber quantas cadeiras o PL pode indicar. A isso a gente vai dar o nome de quociente partidário. Tá? Se você olhar para a lista de eleitos, às vezes você está procurando na internet, tem lá eleito por QP, eleito pela média. Uhum. Tá? Então, aqueles que são eleitos pelo QP foram eleitos já nessa primeira leva de distribuição e foram eleitos porque conseguiram atingir aqui os 6.254 votos. Certo. Tá? O PL, nesse primeiro momento, ele faz 3 cadeiras, já de imediato. Depois já de cara já sai com 3 cadeiras eleitas. Já sai com o direito de ter 3 cadeiras. Porque a gente tem que observar. Primeiro é o partido e depois é o candidato. Então o partido tem direito começou com direito a indicar 3 cadeiras. O PRD 2, PSD 2, Agir 2, o Podemos 1, PDT 1, Republicanos 1. Tá? Então esse é o cálculo. A gente pode colocar depois tudo por escrito, né, no novo momento, para o pessoal acompanhar os dados mais em específico. E a gente tem que observar dentro do partido uma outra regra agora, que é uma cláusula de barreira aí. Lembra que eu falei do deputado que foi eleito com 300 votos? Isso é uma distorção do sistema, né? Imagina você ter uma pessoa que teve 20 mil, 30 mil votos, não foi eleita. Aí um outro com 400 é eleito. Então, ao longo do tempo, o sistema se aperfeiçoou e a gente tem uma cláusula ali que o candidato ele tem que ter, no mínimo, 10% do quociente eleitoral nessa primeira fase de distribuição. O candidato. Então, no mínimo, ele tem que ter 625 votos. Tá? Certo. Menos que isso não entraria. Menos que isso ele não entraria nessa primeira fase. Então, vamos puxar aqui o PL. O PL é o partido que conseguiu aqui fazer a maior votação, então ele começa indicando os 3 candidatos. Aline, procura pra gente no PL quem que é o primeiro do PL. O primeiro do PL é o Thiago Brock. Thiago Brock. Atual presidente da Câmara, foi reeleito com 3.006 votos. Ou seja, ele cumpriu os 10%. Cumpriu os 10%. Então o PL conseguiu fazer uma cadeira, conseguiu fazer quociente, o Brock conseguiu fazer os 10%, a primeira cadeira do Thiago Brock. A gente já pode colocar ali, o Thiago Brock está eleito. Olha que interessante, nessa mesma eleição, a gente vai ter um vereador que fez o recorde de votos na cidade americana, mais de 5 mil votos. É claro, o TSE calcula tudo isso aqui em fração de segundos, mas quando a gente vai fazer os cálculos obedecendo as regras, ele não assume ainda. Né? Porque primeiro é o PL é o primeiro que conseguiu fazer mais votos. Então aqui seria o Brock. O Brock é o primeiro, isso. Aí depois você vai procurar para mim o segundo do PL, porque o PL pode indicar 3 pessoas. O segundo do PL foi o Léo da Padaria com 2.736 votos. Perfeito. Eu gostaria de só fazer uma indicação. O Thiago Brock, ele é formado em gestão pública, tá? Ele vem lá do Parque Novo Mundo, reeleito para o 3º mandato, né? Uhum. Então, essas são as credenciais. Depois você tem aí o Léo da Padaria. O Léo da Padaria, que ele é ele mora no Parque Dom Pedro II, da região da Praia Azul, né? E ele é formado em Direito. Ele já está também, assim como o Brock, você trouxe aí Eu trouxe, acho interessante a gente fazer esses apontamentos, né? Do perfil dos vereadores que foram eleitos. Vocês têm noção do que é o Bruno. Ele é muito caprichado. Meu Deus, então, caprichoso. Assim, nós temos 2 vereadores aqui, um formado em gestão pública, o segundo, então vamos por aqui, ó. O Léo da Padaria conseguiu a segunda cadeira aí, porque ele teve os 10% do quociente eleitoral. E o PL falta indicar a terceira, né? Quem que é o terceiro do PL aqui? O terceiro é o Wagner Rovina, teve 2.548 votos. Ele também bateu os 10% do quociente eleitoral, ele é o terceiro. O Wagner Rovina, ele é formado em Direito, né? Ele é advogado. Ele é lá do Residencial Jaguari, ele está no 2º mandato, foi reeleito. Aliás, a votação dele cresceu bastante, né?
de todos esses cresceu, né? Todos esses três, eles tiveram menos votações candidatos expressivas. era a tendência. Olha só, eu queria fazer um apontamento. Às vezes você votou num candidato do PL que teve, sei lá, não sei, mas que teve 80 votos. Aí você fala, nossa, eu perdi meus votos. Não. Os votos desse candidato do PL que teve 80 votos, ele ajudou também esses, porque ele formou esses 20 mil votos que você vai dividir pelos 6 mil e que vai dar o número de cadeiras. Que o partido vai fazer. Que o partido vai fazer. Então, o candidato menos votado, ele ajuda o partido. Porque primeiro é a força do partido, depois é a força do candidato. Certo. Depois é o PRD. Então, vamos lá. O PRD ele fez 2 cadeiras. O PRD fez 2 cadeiras. Quem que é o primeiro do PRD? O PRD, Pastor Miguel Pires, reeleito com 2.308 votos. Perfeito. Então, ele fez os 10%. Vamos colocar ele aqui, já vamos preencher a vaga dele. O quarto vereador aqui, Miguel Pires, ele é formado em Teologia e Gestão Pública. Ele mora lá no Jardim Boer. É o segundo mandato, ele foi reeleito, né? PRD também, mais uma, né? O PRD faz 2 dessa primeira. O PRD fez 2. O segundo que fez foi o Luiz da Roda Bem, também reeleito. 2.147 votos do Luiz da Roda Bem. Isso, o Luiz da Roda Bem, ele é formado em Gestão de Recursos Humanos, ele é empresário, ele é da região de São Vito e ele foi vereador no 12ª legislatura, na 17ª e 18ª, ou seja, ele é o 4º mandato, é isso? Bom, ele já foi presidente da Câmara, né? Já foi presidente da Câmara. Isso, então ele foi reeleito. Quantos já deu 2 do PRD? Já deu 2 do PRD. Vamos lá para o PSD, então. PSD, 2 vereadores já nessa primeira. Conseguiu 2 vereadores. Entrou 2 no PSD, começando com o Juninho Dias. Quantos votos o Juninho teve? O Juninho teve 5.127 votos. Então ele fez os 10% que precisa. Ele fez mais um pouco. Bem mais, né? Então o Juninho pode colocar, ele está eleito. O Juninho é. Então, pelas regras do sistema eleitoral, né? Lembra, o computador lá do TSE calcula tudo isso de uma vez só. Sim. Não tem isso, mas para a gente entender como foi atribuído, pelas regras do sistema, ele entra na 6ª cadeira, né? Observando os filtros aqui. Então, o PSD é o 3º partido mais votado dessa eleição, né? Então, o Juninho Dias fez 5 mil, ele bateu. O Juninho Dias, vamos pegar aqui as credenciais do Juninho Dias. Vamos ver se eu estou aqui. Achei. O Juninho Dias, ele é lá da Praia dos Namorados, né? A residência dele. Ele atua ali na região do Zanaga, né? E ele é formado em Educação Física. Então, ele tem e bate muito com o mandato, né? O fato dele ser um mandato voltado à área de esportes. Então, ele está fazendo direito, eu acho, se eu não me engano. Também. Não sabia dessa informação, mas Está fazendo direito. Ele atua na área de esportes com bastante intensidade. Então, ele é o candidato mais votado da história do Legislativo de Americana. Fechamos o PSD aqui? Sim, fez uma cadeira diretamente, né? O PSD fez 2 cadeiras. Fez 2? Certo. Quem que é o próximo O depois? Lucas Leoncini, 2.621 votos. Perfeito, bateu os 10%. Bateu os 10%. O partido tem direito a uma cadeira e o candidato conseguiu ter o direito a essa cadeira porque ele fez os 10%. É a regra dos 110 aqui. Então, o Lucas, ele é da região do Jardim Ipiranga, né? Ele é formado em Gestão Pública, né? Aliás, ele mora na Vila Rodrigues, que é o que foi colocado aqui pelo jornal Liberal, puxou, né? Fez um questionamento ali sobre um dos vereadores Moro, e ele então foi reeleito aí, é o 2º mandato do Lucas Leoncini. Perfeito, vamos lá, vamos para o próximo. O próximo partido que fez 2 cadeiras também é o Agir. Já de imediato, o Agir fez 2 cadeiras. Aline, quem é o primeiro do Agir? Jean Mizoni. 1.849 votos. Bateu os 10%, né? Então ele bateu os 10%. Ele pode. Tá certo. Ele pode ocupar essa cadeira aí. O Jean Mizoni nunca foi vereador. Ele foi. Primeiro mandato. Tem um mandato, ele foi candidato nas eleições passadas. Ele é lá do Parque Universitário. Ele tem sido superior completo. Eu não consegui encontrar a formação dele, mas ele atua como empresário na área de academias e ele tem uma atuação na área do Parque Novo Mundo, com associação de moradores, né? É um nome estreante, novo na política da cidade. Segunda cadeira. A gente está onde? A gente está no Agir, segunda cadeira. Gutão do Lanche. Vamos lá, o Gutão do Lanche, ele tem participação em algumas outras eleições. Ele só não participou da eleição anterior de 2020, né? Sempre com votações bem consideradas. O Gutão do Lanche, ele tem sido médio completo, ele é comerciante lá do São Jerônimo.
É isso. Vamos pro próximo? O próximo é o Podemos. O Podemos que fez agora uma cadeira, porque o Podemos fez, a chapa toda do Podemos fez 9.732. Se a gente dividir isso por 6.000, é 254, vai dar direito a uma cadeira, tá? Esse é o cálculo bem simples. Quem que é o mais votado do Podemos? O Leco Soares, reeleição. Perfeito. Então, aí, nesse caso, o Leco Soares, ele tem os 10%, ele bateu os 10%, né, dessa primeira fase de distribuição de cadeiras. O Leco está no segundo mandato, ele é formado em gestão comercial, empresário, ele mora na cidade de Jardim, né? Bom, segundo mandato, é isso, foi reeleito. Certo. Depois do Podemos, vem o PDT. A chapa do PDT fez 9.056 votos. Foi a segunda. Então, garantiu uma cadeira. Garantiu uma cadeira nessa primeira fase de distribuição, né? O PDT teve, ao todo, foi o segundo partido que mais recebeu voto de legenda. E isso está, inclusive, a gente, o Novo Momento colocou isso, né? A gente publicou no Novo Momento que PL e o PDT seriam os que mais receberiam votos de legenda nessa eleição. Se confirmou. O PDT, então, faz uma cadeira. Nesse primeiro momento, quem que é o vereador? A cadeira do Walter Amado. O Walter recebeu 2.517 votos, também uma votação bem expressiva. E ele garantiu a cadeira do PDT nessa primeira rodada. Reeleito, né? Pro segundo Reeleito. Reeleito para o segundo mandato. Segundo mandato, né? Uhum. E ele é comerciante, ele Perdão, me perdi. Ele é formado em engenharia elétrica e mora lá no Parque das Nações. Parque das Nações. Isso, perfeito. Isso. Próximo, Republicanos. Republicanos, tá bom. Republicanos. Vamos lá, procura quem que é. A gente precisa ver. O Republicanos tem direito a uma cadeira. Eles fizeram 7.934 votos. Ou seja, mesmo que você tenha votado em alguém que teve 20 votos no Republicanos, ajudou o Republicanos nesse momento a ter uma cadeira. Quem que é a mais votada? A Jacira Chávari também, primeiro mandato da Jacira, teve 2.008 votos. Perfeito. Acho que ela dobrou a votação em relação à eleição passada, né? Ela mora na região da Nova Americana, ela é formada em administração de empresas com ênfase em comércio exterior, ela é administradora de empresas e ela trabalha com vagas de emprego, né? Ela faz esse link entre quem procura quem precisa e quem busca. Isso, então, quem busca. É a primeira mulher que entrou aqui, não é? A Jacira é a primeira mulher que entrou na ordem aqui das cadeiras do nosso cálculo. Ordem. Tem mulher que teve mais votos, tem pessoas que tiveram mais votos que a Jacira, mas como a gente tem toda uma estrutura de cálculo, ainda não entraram. 12 pessoas. Bom, é isso. A gente finalizou, porque, Aline, quando a gente chega aqui no PT, ele não fez... Ele não fez na primeira rodada. Mas sobraram cadeiras. Sobraram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cadeiras. Então aqui começa a segunda fase, que é a fase da distribuição das sobras. Uhum. Aí muda um pouco aqui o nosso cenário. A fase de distribuição das sobras, ela é feita da seguinte maneira. É uma nova regra. Vai entrar agora partidos que conseguiram marcar 80%, conseguiram fazer 80% do quociente eleitoral. Né? Vamos lá, só ver aqui, a Justiça Eleitoral também colocou aqui pra gente, 80% do quociente eleitoral é 5.003 votos. Então basta que o partido tenha 5.003 votos na chapa para que possa participar agora dessa segunda fase. Tá? Só vai entrar de novo o PT. Porque se a gente olhar pela distribuição aqui, o PT fez 5.711, embaixo vem o MDB com 4.829. Então o MDB não vai conseguir participar nesse momento dessa distribuição de cadeiras. Tá? Então todos os partidos que participaram da primeira, mais o PT, que conseguiu fazer 80% do quociente eleitoral. Fez mais de 5.003 votos. Aí é o seguinte, como é que vai funcionar aqui? O cálculo é através das médias. Então, se você observar lá, assim, às vezes você está na internet, você olha ali a listagem, né, eleito pela média. Significa que o candidato foi eleito nessa distribuição, desses dois próximos tipos de distribuição. O cálculo vai ser feito da seguinte forma, o cálculo da média. A gente vai pegar todos os votos que o partido teve. Eu peguei aqui como exemplo, não sei se está aparecendo ali, eu peguei como exemplo o PSD. Tá? O PSD fez 14.360 votos, se somar todos os candidatos e mais a legenda. A gente tem que fazer uma divisão desse total de votos pelo número de cadeiras obtidas pelo partido, mais um. No caso, o PSD obteve 2 cadeiras, mais 3. Então a gente divide esse número por 3. Isso a gente vai fazer de todas essas chapas que podem participar desse processo. Da segunda rodada. Você faz uma lista e vai vendo quais são as maiores médias. Tá? E fazer dessa lista, né,
quem vai ter a maior média vai ser o PT. O PT sai na frente, né? O PT sai na frente com 5.711. O PT não fez cadeira na primeira, então a divisão do PT é 5.711, né? Por 0 mais 1, por 1. Dá na mesma, então dá 5.711. Então o PT já pode fazer. Nós estamos em qual cadeira aqui, Aline? A professora Juliana, então, gente, eu acho que, nem sei se alguém falou sobre isso, mas ela garantiu a 13ª cadeira da Câmara Municipal, né? Então, entrou aí no número 13, a professora Juliana, deu certinho com o número da legenda. Exato. Então, se você puxar ali a lista do Tribunal Superior Eleitoral, ela foi eleita pela média, tá? Na outra eleição também. Na outra eleição, a Juliana, que é formada em Ciências Sociais e é professora da rede estadual, né? Ela é licenciada, eu acredito eu, mas ela é professora da rede estadual. Ela está entrando para o seu segundo mandato e na última eleição o PT conseguiu a última cadeira, né? Com a professora Juliana. Então ela está aí a segunda mulher e ela também teve quase, acho que dobrou aí a votação dela em relação à última. 2.427 votos. Mais ou menos dessa base. Então o PT faz a primeira. Aí acontece o seguinte, Aline, como o PT fez uma cadeira agora, a gente vai ter que recalcular a média, tá? Então a gente vai ter que pegar esses 5.711 e dividir agora por 2, que é uma cadeira que conquistou, mais 1. Certo. Tá? Então aí a média do PT já caiu para baixo. Quem que é o segundo, né, a ter a melhor média? Vai ser o PRD. Porque o PRD, se você pegar 16.118 votos, dividir por 2 mais 1, dividir por 3, ele chega em 5.372. Que é a maior média. Que é a maior média. Eu só estou me esquecendo de uma coisa muito importante aqui. Nesse caso, o candidato ele tem que ter pelo menos 20%. Isso. Então, no caso, isso é muito importante, porque a gente vai falar de um fenômeno interessante daqui a pouco, de um candidato aí. Uma candidata, aliás. 20%. O candidato, para poder assumir a cadeira, ele tem que ter 1.250 votos. Então, o partido tem que ter 80% do quociente eleitoral, né? E tem a maior média entre todos. E o candidato tem que ter 20%. Olha para mim quem que é, então, por favor, Aline, quem que é o... Próxima do PRD é a Roberta Lima, da Causa Animal, da equipe do delegado Bruno Lima. Perfeito. A Roberta Lima, ela é formada em arquitetura. Ela mora lá no Jardim Terra América e é o primeiro mandato dela, né? Ela primeiro mandato. Nunca foi candidata a nenhum cargo. Então, ela fez 20%, né? Porque ela fez mais de 2.080. Isso. Tem que fazer mais de 1.250, na verdade, né? Quantos votos ela teve? 2.080. 2.080, ok, então o dobro, né? Perfeito. Então é o PRD. Vamos lá, continuando aqui pela média, o próximo partido que fez a maior média é o PL. Ele fez a terceira maior média nesse momento. Então dividir 20.690 por 4, porque ele teve 3 cadeiras mais 1, né? Desses todos ele tem a maior média agora. Quem que é, no caso, o quarto mais votado do PL? Porque 3 já foram eleitos. 3 já estão eleitos. É o Caetano, o Marcos Caetano, com 2.536 votos. Entrou pela média. E bateu os 20%. Ele fez mais de 1.200 votos. Ele tem 53 anos, ele é comerciante aqui. E é o segundo mandato dele, né? O segundo mandato dele aqui lá na Câmara Municipal. No primeiro mandato também ele entrou com 600 e pouquinhos votos. Eu acho que o Marcos Caetano, não fiz essa pesquisa histórica, mas a gente pode puxar depois. Ele faz um recorde histórico de salto. Né? Porque ele fez mais de 4 vezes a votação da última eleição, né? Ele foi o candidato eleito com menos votos da última e agora ele entra pela média, mas ele fez 4 vezes mais votos que da última vez. Então, maior crescimento em termos de uma eleição para outra. Ok, vamos lá. Então agora a gente tem aí a 16ª cadeira para ocupar. Ainda tem cadeira sobrando. Tem. A gente vai para a média número 4 agora? Isso. Perfeito. A média número 4 é do PSD. Então o PSD aqui fez a quarta maior média com 4.786. E aí, quem que é o terceiro? Porque o PSD já fez 2 ali, quem que é o terceiro? Já fez 2, o terceiro é o Fernando da Farmácia. É o Fernando da Farmácia. Então o Fernando da Farmácia, ele bateu os 20%? Bateu, 2.040 votos. Bateu os 20%. Olha só, é importante, porque na inexistência dessa regra lá no passado, acontecia dessas pessoas com 500 votos serem eleitas e o outro com 20 mil não ser, no caso de um deputado
ou mesmo de um vereador. Então a gente tem essa cláusula aí, né, de barreira que permite um equilíbrio maior. O Fernando da Farmácia, ele é formado ele tem 72 anos, ele é formado em oficial de farmácia e tecnólogo em recursos humanos. É lá da cidade de Jardim. É o segundo mandato dele também, foi reeleito. Próximo, vamos ver, agora a gente está na quinta média, é isso, né? Isso. Tá, na quinta média é o Podemos. O Podemos faz, quem que é? O Podemos já fez um, então agora o Podemos vai para o seu segundo. Sim. Que é o Renan De Angelo, que já foi candidato em outras oportunidades. Ele fez mais de 1.200 votos? Fez 1.432 votos. Perfeito, olha só, o partido tem direito a essa cadeira, né, por conta de ter ter tido bastante votos na chapa toda, e o Renan conseguiu obter os 20%. Então os dois têm direito à cadeira dele, tá eleito aí. Eleito Renan de Ângelo, perfeito. O Renan de Ângelo, ele é formado em... deixa eu só achar aqui onde está o Renan. Aqui, perdão. O Renan de Ângelo é aqui de Americana, tem 38 anos. Ele é também formado em educação física. Nós temos 2 educadores físicos nessa legislatura, né? E ele é lá do Jardim Paulistano. O Renan, ele já concorreu em 2016, 2020 e agora ele faz... E outra coisa, o Renan, na eleição passada, ele é um daqueles que teve mais votos do que alguns que foram eleitos, mas ele não entrou. Não entrou. Isso. Então agora ele conseguiu. Próximo a fazer a cadeira, a gente vai para a média número 6. Tá acabando aí a lista, né? Tá. Faltam duas cadeiras agora. A média número 6 é do PDT. O PDT, fazendo os cálculos lá, né? Ele fez um vereador, se a gente dividir o total de votos da chapa, agora por 2, de todos esses ele faz a sexta maior média. Quem que é o segundo do PDT? É a Thalita Denadai. Thalita Denadai que teve 1.300 votos, redondinho. Então ela teve mais de 1.200 votos, né? Ela conseguiu fazer os 20%. Thalita Denadai, ela tem 40 anos, ela é formada em fisioterapia, então é mais uma pessoa da área da saúde, né? E na última eleição, ela concorreu a prefeita da cidade, né? Prefeita. E depois também, em 2014, ela foi candidata a deputada federal. Então, a Thalita é o primeiro mandato dela como vereadora. Falta só uma cadeira, né? A cadeira, 19ª cadeira. 19ª cadeira. O próximo partido que eu vou chamar aqui para a última cadeira é o Agir. O Agir fez 4.379 votos. Então, procura lá o Agir. Quem que é o candidato do Agir? O Agir já tinha feito 2, né? Quem que é o terceiro do Agir? Olha, seria a Lígia Rodrigues. Seria... Quantos votos? 1.212. 1.212. Então vamos voltar. Ela precisaria ter, o candidato precisa ter 1.250. Ele tem que ter 20%. O partido está com o direito de fazer cadeira. Mas ela não conseguiu. Ela não conseguiu atingir os 20% necessários. Então aí ela não tem o direito de ocupar neste momento, porque poderia ter uma terceira fase de distribuição, tá? Poderia, mas acabaram as cadeiras. Então é que nós estamos na última cadeira. Então aí o que vai acontecer? A gente vai ter que chamar o próximo partido. Então, pelas médias, aí entra o PL. O PL 4.138. Então a gente vai ter que puxar já foram 4 vereadores, vai ter que puxar o quinto. Quem que é o quinto? Isso realmente foi uma surpresa, o PL fazer 5 cadeiras, Sim. né? O pessoal tinha certeza de 3, muitos apostavam em 4 e fez a 5ª cadeira, porque a Lígia Rodrigues perdeu a cadeira, perdeu o seu lugar por pouquíssimos votos, ela não conseguiu atingir os 20%. Então ela perde a cadeira para a Leonora Périco, e a Leonora Périco, com 2.203 votos, foi reeleita em Americana. Leonora acho que vai ser a 4ª legislatura da Leonora agora. Ela é da área da saúde, ela é lá do Parque da Liberdade, ela tem ensino médio completo, então é mais uma pessoa da área da saúde. Por conta de 40 votos aí, mais ou menos, né? Ficou de fora ali. Isso. Então, o sistema proporcional, ele funciona dessa forma. Ele vai regulando, né, para garantir que os partidos consigam, né, ter uma representação adequada, de acordo com o número de votos que recebeu, e que os candidatos também precisam cumprir um mínimo, um piso aí para poderem serem eleitos. Certo. Olha, tem uma terceira fase de distribuição, isso aconteceu na eleição passada. Se você não consegue mais atingir se você já não tem mais candidatos, por exemplo, que tem os 20%, exato, aí a gente vai ter que abrir para todos os partidos. Isso o STF determinou que numa terceira fase
todos os partidos participam, e aí você tem que começar a observar nas maiores médias quem tem 10%, aí volta a ser 10%. Volta a ser 10%. Até completar a última até cadeira. preencher. Isso, então aí a gente tem a Câmara Municipal de Americana e... Mas eu acho que pela votação, meu Deus, se vamos supor que a Americana tivesse 21 cadeiras, não entraria na terceira fase também, né? Porque daí tem aqui, teria o Levi, teria o Flávio Sala, né? Então, vamos fazer essa brincadeira. Se a Americana tivesse teria a Bianca 20 vereadores... 21, Não, tá, tudo bem. A próxima média é do PRD. Porque a gente teria que ir lá no PRD. Ele tem a próxima média. Aí o Levi, que hoje ficou suplente, Levi Rossi, seria eleito se a Americana tivesse 21 vereadores, tá? Que não é o caso. Hoje nós temos em Americana 19. Porque ele bateu os 20%. Bateu os 20%. Tá, aí depois do 4.029, você pode fazer as brincadeiras aqui de vendo quem seria e quem não seria. Mas não vamos fazer, né? porque... Mas de fato, o Levi de novo bateu na trave, né? De novo bateu na trave o Levi. Isso. E o Levi teve quantos votos, perdão? 1.724 votos. 1.724 votos. O Levi também é um daqueles candidatos que teve mais voto do que alguns que foram eleitos. Eleitos. Perfeito. E aí é o seguinte, automaticamente, todo mundo que a Câmara agora tem essa composição, PL, PRD, PSD, AGIR, Podemos, PDT, Republicanos e PT, né? São 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 partidos. Automaticamente, todo mundo dessas chapas, todo mundo que é candidato é suplente, né? Então, mesmo aquele que teve 20 votos, isso nunca aconteceu, né? Porque teria que todo mundo ali acontecer alguma coisa no mesmo dia. No mesmo dia, né? Todo mundo entrar no avião e acontecer alguma coisa para que alguém com 20 votos fosse, mas todos se tornam suplentes. Então, o suplente do PDT é a Bianca Rezende, que também teve uma votação uma boa votação. Uma boa votação. Quase ali, né? Mas um pouco mais de 70 votos, talvez a cadeira fosse dela. Então, 1.233 votos, ela atingiu os 20%? Bom, vamos lá, porque eu já me esqueci qual que é os 20% aqui. Opa! Os 20% é 1.250. Não, ela não atingiria os 20%. Mas aí ela teria que ter mais votos que a Thalita, né? Nesse cenário. Então, se ela conseguisse ter mais de 1.200... Mas, de qualquer forma, foi por muito pouco. Por muito pouco, isso. Se ela tivesse 40 votos a mais, ela conseguiria... ou 70 votos, perdão, ela conseguiria entrar no lugar da Thalita. Então é isso. Então a gente espera que a gente, nesse modelo, o que a gente espera é que a gente tenha uma Câmara aqui que consiga representar da forma mais fiel possível a população de Americana. É isso, pessoal. Muito obrigada. Para vocês que conhecem alguém que tenha dúvida de como funciona o sistema eleitoral aí, né? A proporção. Compartilhe esse vídeo. Obrigado, Bruno. Obrigado pelas suas contas, pela sua dedicação e pela sua explanação. Isso aí. Obrigado, Aline.